Louvado seja o Senhor pela presença de todos os irmãos aqui neste recinto. Nós estamos com esse projeto, com esse objetivo de levar aos irmãos o reconhecimento de nossa história, né? Nós estamos fazendo um seminário todos os sábados sobre a origem do Adventismo. Na realidade, nós iremos passar pela história e depois entraremos na profecia deste movimento. O texto lido para a nossa oração, Jeremias, ele é bem enfático quando fala que nós devemos procurar pelas veredas antigas. Interessante que as veredas antigas são justamente as veredas que os pioneiros passaram. As veredas antigas são as veredas que os profetas passaram, os apóstolos, os valdenses, os pioneiros adventistas, os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma. Aqui nós temos um bom número de pessoas que nós poderemos dizer que passaram pelas veredas antigas. No sábado passado nós começamos falando de alguns e terminamos em Guilherme Miller como sendo o precursor, o primeiro, a trazer a mensagem da justiça de Cristo, a mensagem do juízo vindouro e da segunda vinda de Jesus, sendo representante da primeira mensagem angélica, quando nós temos ali no Apocalipse 14 o texto que justamente diz que temei a Deus e dá-lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo. Nós, só para recapitular, ouvimos que Guilherme Miller estudou 2 anos consecutivos esta mensagem e descobriu que ele deveria pregar. Embora relutante, o Senhor, através do seu Espírito, o impulsionou para pregar e ele pregou. E mais de 500.000 pessoas, naquela época, se manifestaram para crer na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 18. As pessoas abandonaram tudo para se prepararem. Infelizmente ou felizmente, houve um equívoco na data e Cristo não veio como eles esperavam. Mas o movimento surgiu ali, um pequeno grupo de estudiosos das Escrituras. A irmã White, falando disso, ela escreveu o seguinte: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Nós não podemos temer o futuro, porque nós temos um ensino que foi ministrado no passado. E a Bíblia diz claramente sobre esse ensino, que diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E nós precisamos não temer ao futuro. Embora o grupo, a maior parte, ficaram decepcionados e abandonaram toda a trajetória, toda a história, toda a profecia, um pequeno grupo de pessoas foram realmente fiéis ao posto. E ali surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, o movimento do Advento começou com um pequeno grupo de pessoas fiéis, que não temeram quanto ao futuro, mas olharam para os ensinamentos e foram agraciados com a bênção de ter ali a verdade sendo proclamada. Nós também falamos sobre os representantes do movimento do quarto anjo, representante do quarto anjo, chamado por Wagner e Jones, que no futuro nós vamos abordar a história desses dois homens. Hoje nós queremos falar sobre Josias Litt, foi um dos pioneiros adventistas. Este homem, ele era pastor metodista e foi também o primeiro ministro a tomar abertamente a posição ao lado do millerismo. Então ele aceitou de bom grado a profecia e aceitou de bom grado as pregações de Guilherme Miller, tornando-se posteriormente um adventista, um personagem importante no grupo. Ele também se formou em medicina e se tornou médico, conforme nós estamos mostrando. Este homem, ele era possuído de profundidade de pensamento, ele tinha um pensamento muito profundo, ele era muito estudioso
Ele tinha também grandes dotes literários, sabia escrever, sabia usar a pena, era um homem de uma mente muito rica, muito fértil. E no verão de 1888 ele preparou o seu livro com 200 páginas, intitulado A Probabilidade da Segunda Vinda de Cristo, por volta de 1843. Era um homem realmente muito inteligente e em 1841 deixa o ministério metodista para se dedicar integralmente à pregação da breve volta de Cristo. Nós percebemos aqui que naquele tempo Deus estava suscitando homens de coragem, homens de fé, que não tinham medo de perder a sua posição e o seu posto para aceitar a mensagem. Infelizmente, hoje não acontece o mesmo. Muitos pastores que estão num protestantismo, eu creio plenamente que eles, ao ouvir a mensagem do advento, eles até creem, mas têm medo de perder assim o seu posto, a sua posição, as suas congregações. Este homem, ele era ministro da igreja metodista, mas quando ele ouviu a verdade, quando ele ouviu as profecias, quando ele ouviu os sermões de Guilherme Miller, ele tomou parte, ele tomou iniciativa e tomou a decisão de aceitar e se tornar um pregador da mensagem do primeiro anjo. Ele tornou-se também um dos editores do jornal Pioneiro Millerita. Ele escrevia para esse jornal. Litt foi pioneiro em vários pontos da interpretação profética, que foram posteriormente adotados pelos adventistas do sétimo dia. O que isso quer dizer? Que este homem, esse doutor, ele estudou as Escrituras e pelas Escrituras ele realmente encontrou que estava certo a doutrina adventista, do sétimo dia, e ele descobriu pelas Escrituras que deveria haver uma cena de julgamento, judicial de julgamento, precedendo a ressurreição e separada execução do juízo. Tudo isso ele descobriu dentro das Escrituras, estudando. Ele descobriu também que as 7 pragas ainda estavam no futuro, certo? Irmãos, estavam escritas, mas não tinham sido publicadas, pregadas, o Apocalipse, assim como foi em 1843 e 44. Então esses homens estudaram muito para poder se tornarem esses eruditos, esses homens de coragem para pregar essa mensagem. Sua exposição do cumprimento histórico das profecias exerceu considerável influência sobre a interpretação de Uri Smith. É importante dizer que esses homens, eles estudavam muito e se consagravam a Deus. Temos aqui um outro, conhecido por Carlos Fitt, que ele foi o que nós chamamos de segundo anjo. Foi ele que pregou a mensagem que diz: caiu a grande Babilônia. Este homem também deixou uma história realmente incrível na história do adventismo. Ele era pastor da Igreja Congregacional de Boston e durante a década de 1830 esteve intimamente associado ao grande evangelista e avivalista Charles Finney. No início de 1838, ele recebeu uma cópia do discurso de Guilherme Miller e aceitou com grande entusiasmo a mensagem do advento. O que eu gostaria de destacar aqui era que eles eram entusiasmados quando viu a mensagem. Logo depois, do dia 4 de março, Fitt pregou os seus 2 sermões sobre a segunda vinda de Cristo, que despertou o interesse de assinantes. Porém, ao compartilhar os ensinos de Miller com um grupo local de ministros congregacionais, estes ridicularizaram a tal ponto a ideia do advento que Fitt perdeu a confiança na mensagem adventista. Ele foi tão impressionado que ele perdeu
aquele entusiasmo que ele tinha abraçado há pouco tempo. Quando nós lemos aqui, nós pensamos, mas o que foi que aconteceu depois? Mas vejam só, irmãos, o que aconteceu com ele. Cerca de 3 anos depois, após os esforços pessoais de Josias Litt, aquele personagem que nós falamos anteriormente, o Dr. Litt, que reafirmou a fé no movimento e se tornou um dos mais vigorosos evangelistas adventistas. A importância de um animar o outro. Josias Litt poderia ter desanimado dele quando ele viu que ele desanimou do movimento, desanimou de suas crenças, mas ele continuou visitando, continuou estudando e o homem realmente creu, aceitou, voltou e se tornou ele um grande evangelista, hoje conhecido no mundo adventista como sendo o mensageiro do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14. Em 1842, Fichte, auxiliado por Apollo Halley, desenhou o famoso diagrama profético de 1843. Ele desenhou esse diagrama. Você vê aqui também que a mente de Carl Fichte, ele era um homem muito inteligente, muito estudioso, era um pastor de Deus, era um homem de Deus. E Deus suscitou esse homem também. Levantou, ergueu naquela época de 1843 para pregar a mensagem do segundo anjo. Em janeiro de 1843, ele lançou um jornal semanal intitulado O Segundo Advento de Cristo, para disseminar a mensagem adventista nas regiões oeste, onde ele não poderia ir pessoalmente. Então ele começou a escrever, ele lançou esse jornal e começou a escrever para que a mensagem fosse divulgada. Foi também em 1843 que Fichte pregou seu memorável sermão baseado em Apocalipse 14 e 18, salientando o anúncio do anjo, caiu a grande Babilônia, seguido da admoestação. Retirai-vos dela, povo meu, para que não sejais cúmplice de seus pecados e para que não sejais participantes em seus flagelos. Ele se aprofundou nesta mensagem. Irmãos, e esta pregação que ele fez arrebanhou multidões das igrejas daquela época. As pessoas creram. O ardoroso milerita Carlos Fichte não passou pelo grande desapontamento. Isso aqui também ficou na história. Estando em Buffalo, Nova York, não muito antes do dia 22 de outubro de 1944, Fichte batizou 3 grupos sucessivos de conversos ao ar livre num dia muito frio. Aparentemente, em consequência disto, ele adoeceu e na segunda-feira, dia 14 de outubro, ele faleceu. Um jornal local relatou que sua viúva e seus filhos órfãos estavam agora em Cleveland, aguardando confiantemente a vinda de nosso Senhor para reunir os membros espalhados de sua família em alguns poucos dias. A irmã Fichte está sorridente e feliz. Ela também cria piamente que Cristo viria no dia 22 de outubro e queria recolher e rever o seu marido que havia falecido. Irmãos, sobre este homem, a irmã White teve uma visão especial. Vejam só, em sua primeira visão, Ellen White viu o irmão Fichte na nova terra, debaixo da árvore da vida. Que maravilha, que conforto foi para a senhora Fichte saber que, embora ele não ressuscitasse no dia 23 ou no dia 22 de outubro, como eles esperavam, ela tinha esperança de que ele haveria de estar na nova terra e que eles haveriam de rever um ao outro. Esta é a história do Carlos Fichte, resumidamente. Um outro personagem que realmente nos chama a atenção e nos ensina bastante é José Bates. José Bates, ele nasceu no dia 8 de julho de 1792. E nós
bem sabemos que aos 15 anos de idade, ele deixou o lar de seus pais para seguir a vida no mar. Ele era apaixonado pelo mar, o seu pai era marinheiro e ele tinha uma vida muito longa pela frente e desejava também se tornar um marinheiro. Sua vida foi cheia de aventuras. Já ao retornar da sua primeira viagem à Europa, Bates caiu ao mar e foi salvo pela tripulação pouco antes de ser abocanhado pelo tubarão. Na história diz que aquele tubarão acompanhava o seu navio de longo tempo, há muito tempo. E interessante, irmãos, que quando eu estudei a história dele, eu descobri uma coisa interessante, está lá na história dele. Quando ele caiu, ele caiu do lado que o tubarão viajava. O tubarão sempre ia viajando do lado. E ele caiu do mesmo lado que o tubarão viajava, porém o tubarão estava do outro lado no momento que ele caiu. Interessante esse detalhe. Por que o tubarão passou para o outro lado? Porque Deus tinha um propósito com a vida deste homem, certo? E ele não foi destruído, não foi engolido, morto pelo tubarão. Resultado disso é que ele se tornou posteriormente capitão, comissário, comandante e sócio de seu navio. Em suas viagens, ele esteve várias vezes na América do Sul, inclusive no Brasil. Nós sabemos também que ele se casou em 1818 com Prudence Nye, a quem ele chamava afetuosamente de Prude. Era a esposa dele. Em 1839, foi convidado por um ministro amigo a assistir uma palestra sobre o segundo advento. E após ouvi-la, ele exclamou: "Esta é a verdade." Nós percebemos aqui que Josias Litt, Carlos Fitt e José Bates, no momento em que ouviram a palavra, eles creram e não duvidaram. Irmãos, no tempo que nós vivemos, nós pregamos na rádio, na televisão, pregamos na internet, pregamos em praça, como eu já preguei muito em praça, e são poucas as pessoas que de pronto acreditam. Sabe por quê? Porque tem um tempo determinado para as pessoas ouvirem a mensagem e crerem. Naquele tempo era o momento oportuno, porque ali teria que surgir o remanescente, um povo que levaria a mensagem. Então Deus escolheu pessoas a dedo para crerem, se levantarem, se manifestarem e proclamarem a mensagem. Bates aceitou a pregação de Miller no tocante à volta de Cristo e, com entusiasmo incomum, se identificou com a causa de Miller. Vendeu a casa que ele tinha, vendeu também quase todos os imóveis e aplicou o produto na venda, na proclamação da mensagem do advento. Veja o homem que era José Bates. Um homem que não tinha interesse próprio a não ser na causa que ele abraçara. Vendeu a própria casa e a maior parte dos imóveis para empregar, né? Segundo a história no movimento adventista, ele tinha alguns recursos, né? E ele empregou tudo. O interessante é que quando eu falo tudo, ele entregou tudo, que um dia faltava comida. Faltou comida em casa. Na história mostra que a esposa dele disse: "Olha, não tem mais nada." E ele disse: "Deus proverá." E ele saiu e foi ao correio, e quando chegou lá tinha um envelope que uma pessoa muito distante tinha mandado dinheiro para ele, e ele comprou. Foi ao supermercado, fez uma grande compra, mandou um funcionário do supermercado levar a providência, né? O alimento para casa.
e saiu para fazer o trabalho com o resto do dinheiro. Então, irmãos, nós percebemos que Deus ele guiou realmente esses homens e eles fizeram realmente a vontade de Deus. Betes exerceu sempre uma posição de liderança no movimento milerita. Foi também o pioneiro na reforma de saúde e do sábado entre os adventistas do sétimo dia. Ele reconheceu que o sábado era o dia de descanso de Deus. Ele se tornou um adventista do sétimo dia no momento em que recebeu a luz do sábado e ele se tornou um grande reformador da saúde, se tornando também um grande e cuidadoso com a sua saúde, mudando a sua alimentação. Josué Raimes é um outro que ficou realmente na história e que hoje, ao estudarmos a história deles, também nos inspira, nos motiva. Por quê? Ele era conhecido como grande agente de publicidade do movimento milerita. Era um enérgico reformador da temperança, como também foi José Betes. Era um grande batalhador contra a escravatura que existia na época. Em novembro de 1839, Raimes convidou a Miller para realizar uma série de reuniões, a qual ele era pastor, em Chardon. Convencido a respeito da doutrina de Miller, perguntou por que não pregava nas grandes cidades. Ele tinha outros planos para Miller e ele chegou a perguntar qual foi a resposta de Miller. Miller respondeu que apenas pregava onde era convidado e até então não havia sido convidado para ir às grandes cidades. Foi através de Josué Raimes que a Miller se abriram as portas e sobre a influência dele, o milerismo transformou-se de uma mera curiosidade local para uma causa que recebera a atenção nacional. Então vejam só como Deus ele suscitou Josué Raimes para que a mensagem fosse a grandes cidades. Sua influência literária também foi decisiva para a consolidação do movimento milerita. Em 1840, Raimes lançou a publicação Sinais dos Tempos, sem patrocinadores, sem assinantes e com apenas $1 de capital. Nós percebemos aqui que era um milagre mesmo. Esses homens fizeram milagres. Deus operou milagre na vida desses homens. Publicou a sua segunda e terceira edição dos discursos de Miller e esteve desde então encarregado das publicações e das distribuições da literatura adventista. Ele era que publicava e ele era que divulgava, certo? Era um homem realmente muito corajoso, muito trabalhador, muito dedicado aos estudos. Ele publicou também diagramas, panfletos, tratados, inários, volantes e folhetos. Em Nova York, Raimes publicou o diário em 1842 e em conexão com uma grande série de conferências evangelísticas. Então, nesse diário, ele colocava ali as conferências e saía distribuindo para que as pessoas conhecessem, certo? Irmãos, interessante que ele saía a grande distância para divulgar, para entregar esses diários. Não tinha, assim, aquela ociosidade, não tinha medo de fazer o trabalho, né? Isso chama a nossa atenção para os periódicos que nós temos hoje, que nós precisamos divulgar, precisamos levar às pessoas que não conhecem. 10.000 cópias eram impressas diariamente por algumas semanas e distribuídas por jornaleiros. Quando a série terminou, o periódico continuou a ser publicado semanalmente. Então, a divulgação, o crescimento da mensagem adventista ia a passos largos, com poucos recursos que ele tinha na época. Tudo era difícil, não tinham carros, não tinham máquinas, não tinham impressoras de último grau, de última tecnologia, como nós temos hoje. Eles eram realmente proeminentes e também grandes polivalentes na obra de publicação. Nós temos aqui também um outro homem que ficou na história, um outro componente do movimento adventista.
Nascido na localidade de Poland, no estado de Maine, em 1829, John Andrews, se tornou um milerita em fevereiro de 1843, aos 13 anos de idade. Mesmo em ter idade, declarou que apreciava mais estudo sério do que as atividades físicas. Com 13 anos de idade, ele apreciava mais estudos sérios. E naquela época, irmãos, o que se via naquela época, o que se ouvia eram estudos sérios. E isso chamava a atenção dele. Em anos posteriores, podia ler a Bíblia em 7 línguas e afirmava possuir a habilidade de reproduzir o Novo Testamento de memória. Então, se naquela época a Bíblia fosse queimada, John Andrews, ele tinha capacidade de citar o Novo Testamento completo sem faltar nenhuma palavra. Vejam só a memória que ele tinha. Vejam só o tanto que ele estudou, que ele leu o Novo Testamento. E vejam como o Espírito Santo usou este homem. Hoje é raro um homem que tem o Novo Testamento na mente. Eu não conheço nenhum, mas ele tinha. É interessante dizer também que aos 17 anos ele começou a guardar o sábado, saindo da adolescência. Em 1850, ele começou ministério pastoral itinerante em Nova Inglaterra e foi ordenado ao ministério em 1853. Em 1855, ele escreveu um artigo demonstrando por texto de Novo e Velho Testamento que tarde na Bíblia, lá no livro de Gênesis, significava o pôr do sol. Então foi através de John Andrews, através de seus estudos, que os adventistas foram montando a doutrina e chegaram a observar o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Foi através de John Andrews, pelos estudos que ele tinha do Novo e do Velho Testamento. Outro pormenor é que o texto foi lido em uma conferência geral no ano de 1855 e, como resultado, todos aceitaram sua conclusão sobre o assunto. Queridos, não ficou só aqui. No dia 29 de outubro de 1856, Andrews se casou com Angeline Stevens. E em junho de 1859, em uma conferência em Battle Creek, Andrews foi designado para ajudar o pastor J.N. Lofboro nos trabalhos evangelísticos em Michigan. Ele retornou a Iowa em outono de 1860. E durante estes anos, seus primeiros filhos nasceram. Charles, nascido em 1857, e Mary, em 1851. Andrews teve mais outros 2 filhos, mas morreram de tuberculose ainda crianças. Em 1871, sua esposa morreu em um acidente vascular cerebral, de um AVC, certo? Esse John Andrews, ele se tornou também o primeiro missionário a sair do país, certo? Inclusive, ele veio para a Suíça trabalhar como pastor evangelista. Ele era um grande evangelista. Em 1867, se tornou o 3º presidente da Associação Geral. Então, o presidente da Associação Geral, ele foi o 3º e ocupou o cargo por 2 anos. Foi editor da Review e no dia 15 de setembro, em companhia com seus filhos Charles e Mary e sua esposa, que havia falecido em 8 de março, tomou o navio de Boston para Liverpool, na Inglaterra, em rota para a Suíça. Seu primeiro trabalho na Suíça foi visitar e organizar os conversos já existentes ali e fazer o trabalho pessoal com os interessados. Então, irmãos, a trajetória de John Andrews foi realmente marcada de trabalho pessoal com os interessados.
Em julho de 876, foi impresso o primeiro número do Sinal dos Tempos, uma publicação mensal abrangendo vários assuntos, tais como eventos mundiais, profecias, doutrinas bíblicas, saúde, temperança, contendo artigos de jornais e revistas estadunidenses. Ele faleceu em 1883, vítima de tuberculose, mas deixou um legado para nós. Deixou uma vida exemplar no trabalho pessoal. Deixou uma vida exemplar no estudo das Escrituras. E hoje nós devemos estudar a vida dele, irmãos, para nós aprendermos mais com ele. Temos também aqui este outro homem, John Norton Loughborough, que nasceu em 1832 e morreu em 1924. Ele foi um evangelista e um dos ministros pioneiros da Igreja Adventista. Irmãos, este homem também, ele pregou muito sobre a segunda vinda de Cristo e ele se esteve envolvido no desenvolvimento do movimento adventista desde seus primeiros anos, tendo sido chamado para pregar pela própria profetisa Ellen White em 1852. Este homem teve uma infância muito interessante. Os pais dele, devido às dificuldades financeiras, entregou ele para o avô. E o avô era um grande pregador local. O avô dele fazia o culto matutino todos os dias com ele. E o culto era assim, eles cantavam um hino, né? E o avô lia um capítulo da Bíblia inteiro e explicava para ele. Essa criança ficou tão envolvida com as Escrituras que se tornou o que nós conhecemos hoje. Então, ele também teve um desenvolvimento fantástico na questão de publicações e pregações, né? Foi através dele que se descobriu, né, se instituiu o sistema dos dízimos da Igreja Adventista, certo? Eu acho muito interessante que tem um texto na Enciclopédia Adventista que fala sobre ele, que diz o seguinte: John, ele se encontrou com o casal White pela primeira vez em Nova York, no outono de 1852. Durante esse primeiro encontro, Ellen White recebeu uma visão. Olha só, eles estavam ali, John Loughborough falando com ela, recebendo as primeiras impressões sobre o casal, sobre a sua vida no trabalho, sobre o dom profético, e ele custava crer que Ellen White realmente tinha recebido um dom profético. Mas veja só o que aconteceu com ele. Embora os fenômenos físicos que Loughborough presenciou, lhe tenham fornecido evidências interessantes e convincentes, foi o que Ellen White relatou acerca de um homem não conhecido pelos presentes, alguém que ela nunca vira nem encontrara antes, que proporcionou a prova incontestável de que para o jovem duvidoso, quer dizer, foi uma experiência que Ellen White contou acerca de um pregador que convenceu Loughborough de que ela tinha sido agraciada com o dom profético. Agora, qual foi a experiência deste homem? Isso me chamou a curiosidade também. O personagem era um pregador itinerante, casado, que, distante de casa, mantinha um relacionamento adúltero com outra mulher. Poucas semanas depois, Ellen White reconheceu em um grupo de pessoas e revelou aos demais que aquele era o homem que havia sido apresentado em visão.
Uma vez confrontado, ele confessou seus erros, dando assim a Lothbrok a afirmação de que o dom de Ellen White era autêntico. Irmãos, tudo isso me chama a atenção para nós estudarmos as Escrituras, estudarmos os testemunhos. Um outro pormenor que eu encontrei sobre a vida dele é que teve um tempo dentro do seu ministério que ele se afastou, porque a esposa dele morreu, ele casou com uma outra senhora, e devido aos problemas que ela tinha, inclusive, a mulher tratava ele com menosprezo na frente dos outros, né? E a irmã White chamou a atenção dela e ela melhorou, certo? John Andrews foi um homem que realmente ele obedecia a Deus, ele temia a Deus, ele estudava, ele se consagrava. Ele foi um grande colaborador de Guilherme de Tiago White. Trabalharam junto muito tempo na proclamação da mensagem. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é que nós precisamos voltar, como diz o profeta Jeremias, investigar as veredas antigas. Hoje nós temos tudo, irmão, nós temos todos os livros impressos, livros que nós poderemos ter ele palpável em nossas mãos, livros como este, por exemplo, a Enciclopédia Adventista, onde mostra a biografia de todos eles. Livros que mostram aqui, como essa enciclopédia, que mostra os temas da segunda vinda de Cristo, como nenhum outro livro mostra, apesar que nós temos também o grande conflito, mas aqui estão realmente detalhes que nós precisamos entender sobre as pragas, sobre o decreto dominical, sobre também o grande avivamento que vai ter no futuro, sobre o poder do Espírito Santo na chuva ser hoje. Nós temos também hoje a internet e as suas aplicações, seus aplicativos, para nós termos nos nossos computadores, livros. Então, o que nós precisamos fazer é atender ao apelo do profeta Jeremias, no capítulo 6, no versículo 16. Procurai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Que Deus, em sua infinita graça, nos abençoe, que Deus nos ajude a voltarmos a estudar as Escrituras como nossos queridos pioneiros, a ponto de termos passagens inteiras, livros inteiros em nossa memória. No próximo sábado, nós vamos para a terceira parte deste seminário. Todos os irmãos estão convidados e até lá. Que Deus nos abençoe e nos ajude para isso. Amém.